Olá, começa agora o Terra Santa TV, gravado aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. No programa de hoje a gente vai conversar com o Thiago Barbosa. Ele é um dos educadores aqui da instituição, mas também é profissional num outro ramo totalmente diferente, futebol americano. Hein? Como é que é isso? É isso mesmo. A gente vai conversar e vai explicar um pouquinho sobre essa vida dupla do nosso educador atleta. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar com Não Faz Sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV e vamos dar início à nossa conversa com o Thiago Barbosa. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, cara. Que bom gravar de novo com você. Nosso telespectador não sabe, mas a gente gravou essa entrevista no começo do ano, teve um problema técnico, mas o assunto é super importante, então a gente está gastando seu tempo de novo para poder explicar um pouquinho o que é essa história do futebol americano, né? Mas antes da gente falar sobre as atividades do futebol americano aqui, que você faz, queria que você explicasse pra gente como é que o futebol americano entrou na sua vida, porque não é uma coisa muito mãe, vó ali jogar um futebol americano, né? Não dá pra jogar uma pelada na rua. E pior que começou mais ou menos assim, mas foi meio que involuntário, porque minha família já tinha um pouco dessa cultura de futebol americano, meu pai gostava, então em 1994 eu já assistia. Então não era muito normal, não tinha com quem compartilhar isso, só dentro de casa. E aí acabou que em 2007, uns amigos que estudavam no Rui Barbosa falaram, vamos jogar? Vamos. Um deles ganhou uma bolinha pequenininha, que nem é a bola oficial, era uma bolinha colorida, feia, e aí fomos jogar numa quadra de cimento. Isso em 2007. E aí acabou que uns foram parando, e eu fiquei até hoje, estou jogando. Na verdade, se a gente está falando de 2007, já são 9 anos praticando. Isso, quase isso. Antes do futebol americano, porque quem pode olhar você pela TV vê que você tem um corpo atlético. Você já praticava outros esportes ou iniciou com o futebol americano? Eu sempre, desde criança, eu praticava muita coisa. Tudo que tinha de esporte eu fazia. Natação, futebol, futsal, fazia tudo ao mesmo tempo. Minha semana eu estudava, mas já pensando o que eu ia fazer de tarde. Eu ia correr na rua, fazia coisas... Eu não brincava simplesmente na rua. Eu fazia esporte brincando, praticamente. E, na verdade, você acha que isso, como criança, você foi incentivado pelos seus pais? Sim. Sempre? Sempre. E de que forma isso fez com que você se tornasse o Thiago que você é hoje? Então, acho que é o que eu passo para as crianças, principalmente, é convivência no que eu tive. Não foi só estudando para isso, porque o esporte me disciplinou muito em muitas coisas. Praticamente tudo que eu tenho de disciplina, que eu passo para eles, foi por causa do esporte que eu aprendi. Judô, que eu fiz também durante 10 anos, o próprio futebol também, que eu joguei a nível profissional também durante um tempo. Então... O futebol tradicional, né? Aquele da bola redonda que o brasileiro adora. Exatamente. E isso tudo eu fui aprendendo a ter disciplina, a respeitar técnicos, coordenadores, e isso a gente aprende não só na marra, a gente
tem como educar também a criança com esse princípio de que ele tem que respeitar limites que já são pré-estabelecidos. Então isso ajuda muito, o esporte ajuda muito nessa parte. Maravilha. Pensando no futebol americano enquanto esporte, no próximo bloco a gente fala sobre as nossas crianças. Onde você joga, como você joga, como é que é isso no dia a dia da sua vida? Até porque a gente começou falando, né? Eu comecei falando dessa vida dupla, né? Ser um atleta, mas também é um educador aqui no Centro Educacional. Como é que é essa coisa? Então, o futebol americano, acho que a vantagem dele é que ele não para de evoluir. Diferente, por exemplo, o futebol, às vezes dá uma estagnada, às vezes regride comparado ao futebol que a gente já via anos atrás. O futebol americano ele não para. Então, há 2 anos atrás, quando eu entrei aqui, a minha jornada era praticamente só de educador. E final de semana eu treinava no Rio, que eu tinha que descer. Hoje em dia não. Hoje em dia é praticamente uma jornada dupla mesmo, porque eu treino de noite, treino de tarde, final de semana eu estou sempre no Rio, então eu divido o máximo possível essa jornada, mas não é cansativo não, é até gratificante. Vale muito a pena. Onde que você joga? Quais são os principais campeonatos? Porque a gente está muito acostumado com o campeonato de futebol, e aí tem o Carioca, Taça Libertadores, Taça não sei o quê, esse monte de coisa. Eu sei que outro dia desses aí o Vasco ganhou o Flamengo, como eu sou vascaína e eu sei que você também, então a gente pode estar rindo mais hoje. Não importa nem qual foi a taça, o que era que estava concorrendo, né? Mas a gente ganhou. Em suma, onde é que você joga e quais são esses campeonatos que dão repercussão nacional para esse esporte? Sim, então, eu jogo no Vasco da Gama. Eu sou vascaíno de coração desde criança, desde que eu não me entendo por gente, e jogo no Vasco da Gama e nunca joguei em outro time que não tenha sido o Vasco da Gama. Legal. E não foi assim, não foi por simples, eu sou vascaíno, vou jogar no Vasco. É porque foi a primeira peneira que apareceu em 2012 e eu falei, eu vou fazer. E eu tinha acabado de me recuperar de uma lesão. Então, era uma lesão séria. O pessoal acha até estranho, porque eu joguei futebol americano para me recuperar de uma lesão. E o pessoal fala, futebol americano você vai se quebrar sempre, mas não foi bem diferente. E aí, a partir dali, eu comecei já a disputar no primeiro ano, em 2012, já o Campeonato Brasileiro da modalidade, que é o que a gente joga até hoje. Existe um campeonato sul-americano também, mas ele é particular, vamos dizer assim. É uma pessoa que organiza, e os times que têm dinheiro, que não é uma realidade do futebol americano hoje, infelizmente não é todo mundo que tem dinheiro para isso, viajam e jogam. Então é um campeonato, por mais que seja sul-americano, é um nível muito baixo. O Campeonato Brasileiro é infinitamente mais forte que o sul-americano. Entendi, mas como tem uma questão financeira envolvida, as coisas ficam sempre mais complexas. Isso, e então a gente joga esse torneio que é a nível nacional, né? De que forma que o Vasco colabora com os atletas do time de futebol americano? Então, é diferente do futebol tradicional? É muito diferente. Assim, a grosso modo, a gente só tem o nome. Mas em alguns detalhes, por exemplo, a gente tem acesso a salas para reunião do Vasco em São Januário. A captação de patrocínio vai pelo nome do Vasco, não é como o futebol americano. É muito mais fácil você conseguir um patrocinador falando que você é atleta do Vasco, não atleta de futebol americano. Entendi. Então, eles têm essa facilidade. Os nossos patrocinadores vieram através do Vasco, inclusive, mas não tem nenhum aporte financeiro do Vasco pro futebol americano. Dito. Que pena, né? Porque, como você me disse antes da gente começar a gravar, o Vasco do futebol americano é uma superpotência. Sim, eles chamam, esse ano, deram o título de dinastia pro Vasco, porque é o time mais vencedor do futebol americano nacional. Em 48 jogos, perdemos 8, e 4 vezes finalista. Então, tem uma tradição por trás do Vasco em si. Se você pudesse, para a gente fazer uma passagem de bloco, né, que a gente vai começar no outro bloco falando sobre as atividades das crianças, de que forma que o futebol americano é importante no sentido educacional para você enquanto Thiago? Porque a gente está muito acostumado com as regras do futebol tradicional e de outros esportes que são mais conhecidos, né? A gente sabe a questão do basquete. Basquete você pode ter contato, já era, acabou, é falta, não pode ter contato. No handebol você já pode ter um pouco mais de contato. No futebol tem a coisa do olhar do juiz. Então a gente está muito acostumado com esses que são os esportes que a gente aprende bem na escola mesmo, né? Futebol americano, por exemplo, eu nunca tive na escola. E olha que eu estudei tanto na escola pública durante muitos anos, como também estudei nos Canarinhos. Então não é essa coisa da questão financeira para não ter acesso a esse conteúdo. Não, eu estudei em 2 lugares muito distintos e não tive. Como é que isso é importante educacionalmente na sua avaliação?
Então, igual eu disse, o futebol americano ele evolui, mas ele não evolui só na competitividade, ele evolui em todas as áreas. Então, quando começou para valer aqui no Brasil, 2010, que foi quando começou a usar o equipamento e tudo mais, ninguém tinha esse plano, por exemplo, pedagógico com o futebol americano. Não, e isso tem começado agora. E aqui em Petrópolis também, eu junto com outro amigo meu, a gente tem ele também é educador, e a gente começou a fazer um planejamento para aplicar o futebol americano para as crianças, né? E porque o que acontece? Muita gente acha que o futebol americano é só brutalidade, A gente tá acostumado a ver a pancadaria, um empilhado em cima do outro, né? Exatamente. Aquelas cenas de televisão. Até você explicar que não é isso. Por exemplo, eu ando na rua, as pessoas que sabem que eu jogo, elas não olham diretamente no meu olho, elas olham no meu corpo, ver se eu tô com alguma marca. E eu nunca tenho. Eu tenho um arranhão no braço e tudo mais, mas não tem lesão. Nunca tive isso nos 4 anos que eu jogo a nível nacional. Eu nunca tive uma lesão séria, só machucado no dedo, pouca coisa. Mas quando você joga a nível competitivo, você se sujeita a isso. Mas quando você usa para fim pedagógico, que o futebol americano ele tem essa questão do respeito. Juiz, por exemplo, no futebol americano, não é igual ao futebol normal. No futebol normal, por exemplo, você encara o juiz, você peita o juiz, você vê isso na televisão. Tem aquela coisa, né, do atleta gritando, que nem é atleta, né? Você acha que é quase um moleque, porque ele tá ali, juiz ladrão, tem uma postura inadequada. E no futebol americano, por exemplo, uma das regras, uma das faltas é tocar o juiz. Isso é uma falta, tocar o juiz é uma falta. Então você aprende que antes de qualquer coisa, você tem que ter o respeito por quem está regendo aquela partida. Olha que super interessante. Você cometer movimentos involuntários, você acertar de forma desleal. O pessoal fala, mas qualquer coisa é desleal no futebol americano. Não é. Tem muita falta, tem muita nuancezinha que você aprende a respeitar. Você tem que estudar para jogar futebol americano. Não é só pegar e jogar a bola para cima, não é assim. Você tem que estudar. Você tem que estudar muito o adversário. Eu lembro que a gente conversou uma vez e você falou muito a questão da estratégia. Exatamente. Que é um jogo de estratégia e de planejamento antecipado, não é isso? É isso que a gente chama de xadrez humano no futebol americano, porque exige muita estratégia, porque assim como você tem um plano para jogar, o time tem um plano, o outro time tem um plano para defender. Então você não tem que simplesmente correr com a bola e chegar lá e fazer o touchdown. Você tem que estudar, você tem que estudar o seu jogo. Cada um tem uma função, são 11 jogadores em campo, nenhum dos 11 faz a mesma coisa. Cada um tem a sua função. Então o estudo é uma das partes mais importantes do futebol americano. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho dando continuidade, entendendo também o que as nossas crianças aqui do Terra Santa já aprenderam sobre o futebol americano. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza.
Estamos de volta com Terra Santa TV e vamos dar continuidade à nossa conversa com o Thiago Barbosa, que tem uma vida dupla. Ele é atleta de futebol americano e educador no Terra Santa. Complexo, né? Ou não? Já foi mais complexo. Foi mais. E agora falando especificamente do que as crianças já aprenderam, eu queria que você falasse bem sobre isso, assim, né? Porque fica no campo do subliminar, né? A gente falou sobre o futebol, mas de que forma? Como é que isso foi apresentado para essas crianças que têm um baixo poder aquisitivo, que são crianças em risco social e que a gente está acostumado a ver futebol americano só na televisão, como uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Exato. Como é que está sendo para eles? Então, no começo, acho que o maior desafio foi justamente descobrir uma forma de aplicar o futebol americano a eles, a essa realidade que eles vivem, porque se você for apresentar o futebol americano para eles da forma que ele é, crua, quando ele chegar em casa ele não vai ter acesso àquilo. Então, foram desenvolvidos alguns métodos que eu aplico aqui do futebol americano flag, que a gente chama flag football, que não é o futebol americano que você usa os equipamentos, capacete, tudo isso. É uma bandeirinha que fica pendurada na cintura, tipo um cinto. Uhum. E então eles não podem ter contato físico, mas eles usam toda a estratégia do futebol americano, o passe, a corrida, ver para onde o adversário está se deslocando. Usa aquela coisa de abaixar e gritar, porque eu acho aquilo escandaloso de interessante. Também tem. Que a gente chama que eles chamam, né, em inglês de trash talking, que é você tentar desestabilizar o seu oponente. Eu acho aquilo ótimo sem precisar nos filmes. Jogar. E acontece, principalmente na nossa modalidade, acontece muito, demais. Então tem até um preparo psicológico também, fora o técnico e o físico, também tem o psicológico. E o que eu costumo passar para eles é justamente essa disciplina do jogo, que o futebol americano não é só você pular no pescoço do outro e derrubar ele, não é assim. Então a gente ensina o que é para eles aprenderem realmente, que é a estratégia, é o estudo do jogo, é o preparo físico. Para você, porque geralmente o futebol americano, no Brasil, onde o Sudeste é a maior concentração. Então, raramente você vai ter jogo no frio, na chuva, e você carrega aquele equipamento de 10, 15 quilos, então você joga no calor, você tem que ter o preparo físico. Então, para eles também é bom ter esse preparo já desde já. Então, algumas crianças também têm a predisposição ao sedentarismo, que então a gente procura fazer isso na quadra para eles terem um movimento a mais também com o futebol americano. Você falou uma coisa muito interessante, né? A gente está sempre pensando que a questão do sedentarismo está muito atrelada com as crianças com poder aquisitivo mais alto, né? Porque tem acesso à internet, a computadores legais, essa coisa. As nossas crianças também já estão se debandando para o sedentarismo. Olha eu falando, uma gordinha que não faz quase nada e que agora está começando a mudar de hábitos porque estou no momento de emagrecimento, mas sempre fui super sedentária. Mas as nossas crianças também já tem isso? Tem, porque, na verdade, a gente vive uma época em que todas as crianças praticamente têm alguma coisa que prende elas a essa questão de parar, de não fazer alguma coisa, de não se mover. A gente vê muita coisa, a TV mesmo. Todas elas têm acesso a isso, independente do poder aquisitivo. Então, a programação da TV, tá certo que são coisas que dá pra gente contornar, mas se a criança não é incentivada em casa a fazer alguma coisa, então a gente tenta pelo menos aqui fazer isso por elas, porque a criança chega em casa, por exemplo, sexta-feira, a gente não sabe o que está acontecendo com ela até segunda, certo. Mas é visto que as crianças praticamente ficam em casa. Quando elas saem para a rua para brincar, algumas brincam de segunda a sexta e tem energia para sábado e domingo. Isso é até a maioria aqui. Mas a gente vê que algumas sim têm essa coisa de chegar em casa, senta na frente da televisão, pega comida e fica vendo televisão até vir para aula na segunda de novo. Isso é muito complicado porque a gente vai criando comportamentos inadequados em casa, né? Exato. Mas a gente aqui, na verdade, tenta mudar isso. Isso, e aí esse ano eu estou até mudando um pouco, eu vou aplicar o futebol americano também, porque é um esporte pré-olímpico, não é olímpico ainda, mas a minha meta esse ano aqui é estabelecer para eles as atividades olímpicas. Inclusive tem o co-irmão do futebol americano, que é o rugby, e eu também tento aplicar para eles um pouquinho, que eu tenho um conhecimento,
não igual ao futebol americano, mas eu tento aplicar também. Maravilha. Então, ao longo desse ano, as crianças também vão ter contato com outros esportes olímpicos, né? Com esportes olímpicos, já que o americano é pré-olímpico. É pré-olímpico. O que é um pré-olímpico? Vamos explicar, porque eu também não tenho conhecimento. Tem o pedido ao COI, né? É o Comitê Olímpico. Eles têm o pedido já encaminhado para a inclusão do futebol americano, porque tem alguns requisitos, e um deles é ser globalizado. E o futebol americano, até pouco tempo atrás, era uma realidade da América do Norte só. Então, a América do Sul se desenvolveu muito. O Brasil hoje é o terceiro país com a maior audiência de futebol americano no mundo. Está na frente do Canadá, que tem o futebol também. O futebol canadense que eles têm, que é uma extensão do futebol americano, né? Mas o Brasil hoje é a terceira maior potência de audiência no mundo de futebol americano. Muito legal, muito legal. Então, daqui para frente, as crianças vão continuar aprendendo os princípios básicos. Sem dúvida. Vamos continuar mantendo muitas atividades esportivas para essas crianças, Com certeza. até mesmo para combater o sedentarismo e tentar transmitir conceitos educacionais a partir do esporte. Exatamente. A prioridade esse ano é justamente incentivar essas crianças a sair daqui e continuar praticando atividade fora da escola e motivar também outras crianças do meio que elas vivem a praticar, a se interessar pelo futebol americano e todas as outras atividades. Se algum telespectador achou interessante essa possibilidade de prática de futebol americano aqui no Centro Educacional Terra Santa, de que forma que ele pode ajudar as suas aulas de futebol americano? Equipamento, bola, como é que é isso? O principal hoje para a gente é bola. A bola é mais barata que uma bola de futebol normal. Que legal. Uma bola de futebol hoje tem a faixa de R$100 e uma bola de futebol americano você acha por R$60. Em qualquer loja esportiva aqui na cidade você acha. E já existem fábricas nacionais que fazem essas bolas. Olha que interessante. A Penalty então o mercado realmente está se estabelecendo e crescendo. Está se estabelecendo. Existem empresas nacionais que fabricam os equipamentos que até 3, 4 anos atrás não existia. Você tinha que importar, não tinha jeito. E então, assim, a melhor forma das pessoas ajudarem, quem tiver um interesse, é com bola, cones, a gente usa muito também, coletes. Os equipamentos, capacetes, essas coisas, a gente procura não estabelecer para eles agora porque é uma realidade muito distante. É um preço que você paga R$3.000 por um equipamento completo hoje, por pessoa. Então realmente. Mas se a gente continuar usando essa da bandeirinha, que eles não têm que ter contato, vão estar aprendendo melhor do esporte, Exato. vão estar entrando em contato com essa nova realidade e dá para fazer o muito bom uso da técnica. Com certeza. Nos Estados Unidos, as crianças até os 10 anos de idade, elas disputam essa modalidade. Mesmo o acesso aos equipamentos de futebol americano lá serem quase iguais ao do Brasil no futebol normal. Entendi. Você compra algum equipamento lá muito barato e eles não usam, eles usam o flag football, que é o da bandeirinha, porque você ensinar a criança o princípio do esporte sem precisar ensinar ela a usar a força física. Só depois que ela cria a noção de que o esporte, a força física faz parte do esporte e não da vida, aí sim a gente começa a ensinar eles. Muito interessante isso que você falou a respeito por conta do contato, né? A força física faz parte do esporte, não da vida. Ou seja, você pode ser super forte, pode ter força para poder ter um tipo de atrito, de encontrão, digamos assim, dentro de uma prática, mas não precisa dar encontrão em ninguém, na rua. Exatamente. E nem em nenhum outro lugar, né? Isso. Pessoas que jogam comigo, você tem exemplos de pessoas que jogam comigo que elas têm 140 quilos, 150 quilos, são pessoas muito fortes. E você vai conversar com ela, parece que você está conversando com uma criança. Ele fala manso, não tem capacidade de levantar a mão para ninguém. Tem pessoas lá que são enormes, barbudos e são de associações que cuidam de cachorros de rua. Agora, falando nisso, que tem tantos profissionais super grandes, assim, 140 quilos, você não chega nem perto disso. Qual é o teu papel nesses 11, já que você está destoando desses super fortes? No caso tem o ataque e a defesa, né? São jogadores especializados, né? 11 de cada lado, e eu jogo como se fosse o lateral. A minha função é correr.
Ah, e aí tem que ser mais leve e rápido. Isso. O intuito é esse. Exatamente. E eu meio que me safo, porque como eu jogo pelo extremo do campo, na lateral, e os mais pesados, mais parrudos ficam concentrados no meio, então a possibilidade de eles chegarem em mim e me encostar é muito baixa. Então, geralmente, quando eu sofro contato de alguém, é de uma pessoa do meu peso, mais ou menos. Então, Também tem isso. Então, os gordinhos, os magrinhos, os super fortes e os corredores, eles também estão divididos ali no campo. sim, por setores. Maravilha. Tiago, queria que você fizesse suas considerações finais para a gente terminar o programa de hoje e numa breve oportunidade, espero que a gente consiga gravar as crianças jogando algum pedacinho do futebol. Com certeza. Obrigado, Carla, pela oportunidade de falar do futebol americano. Para mim é muito importante porque quanto mais difusão, melhor. Porque muita gente joga o futebol americano para fim de diversão mesmo, ou querer jogar. E o meu, quando eu comecei a jogar, foi por diversão também, mas hoje eu vi que eu posso aplicar para as crianças essa realidade do futebol americano. Então, educadores, profissionais de educação física também que tenham interesse de aplicar essa modalidade, que queira compartilhar material, alguma coisa assim, eu me coloco à disposição também para compartilhar isso que eu faço com as crianças aqui também. Maravilha, Tiago, muito obrigada, é um prazer conversar com você. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente fica agora com o Minuto do Saber com Frei Antônio Moser. Até a próxima semana. Justiça é uma palavra que em nossos dias aqui no Brasil aparece com frequência nos noticiários. Justiça agindo contra os criminosos das mais diversas tipos de atividades criminosas. Entretanto, nós devemos também pensar na justiça como uma força motora para transformar a sociedade, não apenas para reprimir o mal e, consequentemente, ajudar a sociedade a ser melhor, mas positivamente criar melhores condições para superar injustiças históricas, culturais, que vêm se arrastando por séculos. Aqui no nosso Brasil, nós sempre tivemos grande disparidade entre as pessoas, as chamadas camadas sociais, e a grande maioria da nossa população, por mais que digam certas autoridades, a grande maioria de nossa população é pobre. Não tem o necessário para levar uma vida com dignidade, uma vida na qual possam pensar em construir algo mais do que simplesmente sobreviver. São milhões e milhões de brasileiros que estão nessa condição. Ora, o Dia da Justiça Social nos recorda isso. Cabe não só às autoridades, mas a toda a população bater-se para que haja justiça. A justiça e a paz se abraçarão, diz o profeta Isaías. Muito bem, quando houver justiça, vai haver paz. Enquanto não houver justiça, no sentido de uma adequada distribuição de bens, não só bens materiais, mas todo tipo de bens, para todas as pessoas, não haverá paz. A paz é fruto da justiça. Por isso, bem-vindo o Dia Nacional da Justiça.